O mundo familiar do espaço próximo para nós é composto pelo Sol ardente e 8 planetas diferentes, após a exclusão de Plutão da lista, por não se enquadrar nos padrões. Essa informação é ensinada às crianças desde a escola, deixando de lado nuances importantes como, por exemplo, a existência de planetas anões entre as órbitas dos gigantes gasosos. Entre eles, destaca-se especialmente a Pequena, chamada em homenagem à deusa romana da agricultura, Ceres. O planeta é uma pequena esfera com dimensões de 975 por 909 quilômetros girando entre Marte e Júpiter no cinturão de asteroides. A área de Ceres pode ser vagamente comparada com a Iacútia, sendo que a vantagem é da última. Repetidas vezes, em círculos restritos, foi discutida a questão da colonização do pequeno planeta Ceres, que pode ser usado como uma base intermediária para a construção de colônias orbitais ou para viagens interplanetárias. Por que os cientistas consideram essa possibilidade? Será que em um corpo celeste tão pequeno existem condições para a terraformação? E será que ele é realmente aquele mundo aquático que procuramos há décadas? Vamos tentar entender. Falaram com mais confiança sobre a colonização de Ceres após a divulgação da análise dos dados obtidos pela sonda Dawn. A NASA o lançou ainda em 2007. O objetivo da sonda era estudar o asteroide Vesta e Ceres, classificados como planetas anões, mas ainda assim os maiores no cinturão principal de asteroides. A nave foi projetada para estudar a verdadeira forma e o tamanho exato dos corpos celestes, além de identificar detalhes do relevo para criar mapas relativamente detalhados. Dawn, ou Alvorada, cumpriu sua missão com excelência. Chegando à órbita de Ceres, que está a 418 milhões de quilômetros do Sol, em abril de 2015 permaneceu lá até a segunda metade de 2018, até esgotar completamente seu combustível. A partir desse momento, a missão de 11 anos é considerada totalmente concluída. Será que durante esse tempo foi possível cumprir todas as tarefas estabelecidas? Sem dúvida. O que a sonda orbital descobriu na superfície de Ceres e quais conclusões os astrônomos tiraram depois de processar os dados recebidos? Com base em dezenas de milhares de fotos, foi possível descobrir as seguintes armadilhas frias em Ceres. A descoberta da sonda serve como argumento para um possível mundo aquático mencionado no início do vídeo. As armadilhas naturais do pequeno planeta se parecem com o seguinte: as crateras de impacto localizadas mais próximas dos polos contêm regiões cuja superfície nunca recebe luz solar. A temperatura no fundo das enormes crateras não sobe acima de menos 150 graus Celsius. Segundo cientistas, é lá que o gelo de água fica armazenado como em uma geladeira. De acordo com os cálculos, a área das armadilhas encontradas em Ceres é de 1.800 km². O fato é que a gravidade do planeta permite que as moléculas de água permaneçam em sua superfície. Portanto, a presença de acúmulos de gelo no fundo de inúmeras crateras é bastante lógica. A montanha de gelo Ahuna é o criovulcão mais próximo da nossa estrela, o único em Ceres. A montanha, com 4,5 quilômetros de altura, é composta de gelo e também está marcada por sulcos longitudinais, presumivelmente deixados por rochas que rolam pelas encostas. É um cone truncado com uma base elíptica de 13 por 21 quilômetros. O bloco de gelo se formou devido a múltiplas crioerupções. Em vez de lava, do vulcão flui um líquido de amônia e metano, que se espalha e é lançado a centenas de quilômetros para cima. A estrutura específica de Ahuna confirma a presença de grandes reservas de água salgada líquida sob a superfície de Ceres. Misteriosas manchas brancas. Uma característica marcante da superfície de Ceres é uma área branca brilhante, cuja origem os cientistas discutem há anos. Ela está localizada no fundo da cratera Akator, com 6 quilômetros de profundidade descoberta pela sonda Alvorecer. A análise do espectrômetro mostrou que essas manchas são compostas de cristais de soda cáustica,
Mas de onde eles vieram no fundo de uma enorme cratera? Os astrônomos têm apenas uma explicação. Não teria sido possível sem a evaporação de água líquida aqui. Provavelmente, o impacto do meteorito, que contribuiu para a formação da cratera, derreteu a água sob a superfície do planeta, fazendo com que o líquido evaporasse e o resíduo de carbonato permanecesse. Pela manhã, uma névoa esbranquiçada se eleva sobre Acator, preenchendo a cratera aproximadamente até a metade. As manchas receberam nomes em homenagem às antigas festividades romanas Facula, Cerialia e Venalia. Além das 3 características brilhantes, foi descoberta em Ceres uma superfície relativamente lisa do manto de gelo, em alguns lugares coberta por crateras de impacto. A temperatura no planeta anão varia de -106 a -33 graus. A duração do ano é de 4,6 graus. Foram descobertas dezenas de crateras no planeta e 17 delas receberam nomes próprios, todos em homenagem a divindades da agricultura e fertilidade. Também foram encontrados depósitos de rochas ricas em substâncias orgânicas. Ao discutir os dados obtidos durante a missão de 2 anos, os cientistas concordam em uma coisa: Ceres é um corpo celeste com abundantes recursos hídricos e não apenas na forma de calotas de gelo, verdadeiros congeladores naturais. Os especialistas afirmam que, como o planeta é composto por 25% de água, as reservas naturais de H2O em Ceres podem superar todos os recursos de água doce disponíveis para os habitantes da Terra. Presume-se que estejam armazenadas no manto do corpo celeste. Aqui vale a pena voltar ao tema da colonização. Acredita-se que toda essa riqueza natural, concentrada em uma camada de gelo de 90 quilômetros, pode ser de utilidade insubstituível para astronautas ou colonizadores. A baixa gravidade de Ceres também é considerada uma vantagem, pois o transporte a partir da superfície do planeta se tornará bastante eficiente em termos de energia. É possível criar um complexo industrial para extrair matérias-primas de asteroides usando um pequeno corpo celeste. O fato de que o planeta contém cerca de 200 milhões de quilômetros cúbicos de água em forma de gelo permite esperar sua transformação em sistemas de oxigênio e hidrogênio. O último será usado para produzir combustível. Além disso, faz sentido desenvolver a indústria de mineração na própria Ceres. Na verdade, é mais provável que a primeira experiência de colonização da humanidade aconteça na Lua e em Marte, e só depois chegará a vez de Ceres. Mas apesar de todas as vantagens, o planeta anão não é tão inofensivo para os seres humanos. Aqui estão algumas desvantagens que teremos que levar em consideração. Em Ceres, não há campo magnético, o que inevitavelmente afetará a saúde humana. Aqui, há uma total falta de luz solar e uma camada atmosférica rarefeita. Além disso, Ceres é extremamente vulnerável a bombardeios de asteroides. Apesar de tudo isso, o planeta anã é um pedaço cobiçado, ao qual certamente chegaremos com o tempo. De todos os lados, somos assustados por cataclismos de todos os tipos e afirmam que a Terra, como berço da humanidade, está literalmente à beira da morte. Mas nós sugerimos não entrar em pânico e sim prestar atenção aos outros planetas do Sistema Solar, que, além do nosso, são nada menos que 7. É preciso reconhecer o mérito dos astrônomos terrestres. Durante todo esse tempo, eles não ficaram de braços cruzados, mas fizeram tentativas ativas de estudar os planetas vizinhos com a ajuda de equipamentos modernos e sondas. E aos poucos, chegaram até mesmo ao distante e nebuloso Urano. Mas esse é um gigante gasoso sem superfície sólida para pousar. Além disso, ele está completamente congelado, você pode argumentar. E daí, como dizia o herói de um famoso filme, não há obstáculos para os patriotas. Vamos dar uma olhada em Urano pelos olhos da Voyager 2, a única sonda que visitou as proximidades do planeta. Então, o que é esse gigante gasoso azul constantemente deitado de lado e congelado? Esse mundo é tão diferente do nosso quanto uma bola de basquete é de um ouriço do mar. Em Urano faz muito frio, se você morasse lá, teria que suportar uma temperatura de -224 graus Celsius.
e também se acostumar com o fato de que nunca haveria solo sob seus pés. Seria como viver entre as nuvens. Os estados físicos da matéria aqui não têm limites claros. O gás gradualmente se transforma em líquido, e este, por sua vez, passa para algo parecido com um sólido. No planeta, por toda parte, sente-se o cheiro de sulfeto de hidrogênio e amônia, de ovos podres e urina. Urano é 60 vezes maior que a Terra. Aqui, sopram ventos a 824 km por hora e quase constantemente relampejam tempestades que superam todas as da Terra juntas. É um lugar, claro, só para quem gosta dessas coisas. Adicione a isso um inverno de 42 anos e outras estações com a mesma duração. Não é de se surpreender que o planeta tenha sido ignorado por tanto tempo, não é mesmo? Mas, em 1986, uma sonda da NASA chamada Voyager 2 passou por Urano. E embora a visita tenha sido apenas de passagem e o encontro bastante breve, a sonda conseguiu fotografar o sistema de Urano junto com seus anéis e satélites mais próximos. Cor falsa de Urano. Anel externo de Urano. Miranda Lua de Urano. Cores de Urano, cor verdadeira à esquerda e cor falsa das vistas de Urano. 17 de janeiro de 1986, distância de 5,7 milhões de milhas, 3 luas descobertas pela Voyager 2. 1986. U1, 1986. U13, 1986. U4, 18 de janeiro de 1986, distância de 4,8 milhões de milhas. Aberron. A melhor imagem de Aberron mostra crateras e um grande pico na borda inferior da Lua em 24 de janeiro de 1986, a uma distância de 410 mil milhas. Sistema de anéis visto por trás mostra uma distribuição contínua de pequenas partículas por todo o sistema de anéis. Em 24 de janeiro de 1986, Aberron, alcance de 147 mil milhas. Quando o chefe do projeto, Edward Stone, fez um balanço intermediário da missão, ele disse que nenhuma sonda jamais viu um sistema tão incomum. O que mais impressionou os cientistas foi o chamado rabo magnético, descoberto pela Voyager 2 no Gigante Gelado, assim como as paisagens de Miranda, um dos satélites mais próximos do planeta, que ficaram claramente visíveis nas fotos enviadas pela sonda. Na Lua uraniana, por razões desconhecidas, ocorreu uma incrível mistura de diferentes mundos, vales e canais marcianos, as mais profundas fendas mercurianas, sulcos de Ganimedes e crateras lunares monstruosas. Aqui se uniram pelo menos 10 tipos de relevo. Além disso, entre outras coisas, a sonda fez uma análise da atmosfera de Urano, descobriu 2 novos anéis e 10 satélites que ainda não haviam sido encontrados. Como dizem, fez tudo o que pôde, mas por que mais nenhuma sonda visitou o gigante desde então? A situação lamentável aconteceu pelo mesmo motivo que com o distante Netuno. O local a ser explorado está incrivelmente longe. Em primeiro lugar, com o atual nível de tecnologia, uma viagem até Urano levaria pelo menos 15 anos e exigiria várias manobras gravitacionais. Em segundo lugar, nenhum painel solar funcionaria a uma distância de 3 bilhões de quilômetros. Afinal, Urano orbita a uma distância 20 vezes maior do Sol do que a Terra,
o que significa que seria necessário usar uma fonte de energia nuclear, algo muito mais complexo e caro. O próximo problema é a transmissão adequada de dados. Afinal, não faz sentido organizar uma expedição cara e demorada que enviará para a Terra fotos com qualidade do século passado. Por isso, é bastante lógico levantar a questão de equipar a estação uraniana com uma enorme antena e construir um receptor terrestre de proporções monstruosas. E o último obstáculo é a equipe de especialistas que supervisiona o voo. Afinal, durante esse tempo, o número de funcionários pode diminuir consideravelmente e ainda nem começamos a discutir o equipamento da sonda. Em resumo, a tarefa é extremamente difícil, mas realizável. Agora, a principal questão: por que são necessários esses esforços incríveis, além de entender os princípios de formação dos gigantes gasosos gelados e seus sistemas? Mas existem razões, e elas são importantes. A extração de recursos valiosos e, em segundo lugar, a possível colonização do planeta. Sim, você não ouviu errado. É possível colonizar um corpo celeste sem superfície com colônias humanas. Então, vamos começar com as fábricas de extração de hélio 3, um elemento que existe em abundância na atmosfera de Urano. Como colocar esse plano em prática? Primeiramente, é preciso construir uma base em um dos satélites. Depois, enviar para Urano um exército de robôs controlados remotamente que irão captar as correntes atmosféricas, filtrá-las, processá-las em centrífugas e liquefazê-las. Para realizar esse processo, provavelmente será criada uma base flutuante, alimentada por combustível termonuclear e localizada diretamente na atmosfera de Urano. Considerando a segunda velocidade cósmica em Urano, que é a menor entre todos os gigantes, o transporte de cargas provavelmente não será problemático. Mas por mais que utilizemos robôs, é improvável que seja possível implantar e iniciar uma produção desse tipo sem considerar a participação humana. Por isso surge naturalmente a questão da organização de colônias. Mas onde seria possível realizar esse plano, além dos satélites? Afinal, não há superfície em Urano. É algo elementar, seria justamente na atmosfera. Por exemplo, se enchermos enormes balões com hidrogênio, eles poderão sustentar cidades inteiras no ar, e a gravidade aqui será semelhante à da Terra. Para realizar pelo menos parte desses planos ambiciosos, é necessário, para começar, lançar pelo menos mais uma missão nessa direção. A NASA já fala sobre esse tipo de projeto há muito tempo, mas devido ao seu alto custo e à falta de conclusão, o processo está sempre sendo adiado. Enquanto isso, a próxima janela de lançamento para uma missão a Urano está entre os anos de 2030 e 2034. Nessas condições, a viagem levaria cerca de 12 anos. Mas se tudo o que está planejado se concretizar, o mundo pode esperar uma série de descobertas sensacionais. Isso pode ser dito com certeza, já que o sistema de Urano é um dos locais menos explorados. Os objetos sobre os quais falaremos neste vídeo, felizmente, estão muito longe da Terra. Caso contrário, tudo aquilo a que estamos acostumados a ver ao nosso redor nunca teria existido. Por quê? É muito simples. Esse monstro cósmico simplesmente teria devorado ou queimado tudo num raio de milhões de quilômetros, Hallou. Antes de revelar o nome do objeto misterioso, dê uma olhada na foto. Na imagem, ele está acompanhado de outros corpos celestes e parece praticamente indistinguível deles, embora esteja a uma distância incomensurável. Agora vamos revelar o mistério. Hoje estamos discutindo os quasares, que são surpreendentes, pouco estudados e às vezes francamente assustadores. Esses objetos são mostrados ao lado de outros, e não é à toa que, por muito tempo após sua descoberta, os observadores não distinguiam os quasares das estrelas comuns. Desde então, muitos anos se passaram, então faz sentido perguntar: o que sabemos agora sobre as fontes de rádio quase estelares? Vamos desfazer um mito comum de imediato. Nem todos os quasares emitem na faixa de rádio. Por isso, a segunda parte do nome consagrado é incorreta.
Então vamos voltar e nos dedicar às profundezas do espaço. O nome do primeiro quasar descoberto por astrônomos é 3C48. A descoberta aconteceu quando Alan Sandage e Thomas Matthews estavam realizando um levantamento de rádio de uma determinada região do céu. Foi exatamente então que eles viram um objeto estranho em 1963. Já haviam sido encontradas 5 dessas fontes, e agora existem milhares delas. O quasar mais distante de nós, cujo nome é bastante difícil para eu pronunciar, está na periferia do universo observável, a uma distância de 13 bilhões de anos-luz, enquanto o mais próximo, 3C273, está a cerca de 2 bilhões de anos-luz. O que torna esses objetos surpreendentes? Eles possuem várias características que são inexplicáveis do ponto de vista da ciência ortodoxa. Natureza incompreendida. Para começar, é necessário descobrir o que isso pode ser, como e onde nasceram os monstros cuja luz estamos observando agora. Ainda não há uma resposta confiável para essas perguntas, apenas suposições e hipóteses. Por exemplo, alguns astrônomos têm certeza de que os quasares nada mais são do que núcleos galácticos ativos, no centro dos quais existe um buraco negro supermassivo. Além disso, acredita-se que, através dos telescópios, vemos um momento doloroso, mas relativamente breve, do nascimento das galáxias. É exatamente por isso que uma localização tão limitada emite uma luz tão intensa. Existe ainda uma outra versão original. Os quasares seriam superestrelas que queimam intensamente seu próprio hidrogênio, e por isso o processo é acompanhado por emissões globais de energia e luz. Mas nessa hipótese nem tudo é tão simples. Um objeto desse tipo, se existisse, deveria pesar como 1 bilhão de sóis, o que é praticamente impossível. Um corpo tão massivo não consegue permanecer em equilíbrio estável por muito tempo. Portanto, os cientistas continuam fazendo suposições, e a fonte inesgotável de energia dos quasares ainda não foi descoberta. Aliás, falando sobre a fonte que alimenta esses monstros intragalácticos, após longas discussões, os astrofísicos chegaram à conclusão de que a natureza termonuclear, como nas estrelas comuns, está completamente descartada, pois as colossais emissões de energia e a luminosidade irreal seriam impossíveis nesse caso. Muito provavelmente, os quasares são alimentados pela energia do campo gravitacional, ou seja, pelas mesmas supermassivas buracos negros. A luminosidade irreal dos quasares não é chamada de faróis do universo à toa. Isso é evidenciado, antes de tudo, pelo fato de que, não importa o quão distantes estejam, esses objetos são claramente visíveis em telescópios comuns. Permita-me fazer uma pequena analogia. Se você aproximar uma lanterna acesa do rosto, ela vai parecer, subjetivamente, mais brilhante que o Sol. Mas se colocar a lanterna e uma estrela lado a lado, o brilho da estrela será incomparavelmente mais forte. Esse exemplo simples nos ajuda a entender o significado do conceito de magnitude absoluta das estrelas. Esse indicador para o Sol é de apenas 4,8, enquanto para um dos primeiros quasares descobertos é de menos 26,7. Isso é 4 trilhões de vezes mais brilhante que a nossa estrela. E o objeto mais brilhante já observado tem uma magnitude absoluta simplesmente inacreditável de menos 31,4. Se falarmos sobre a quantidade de energia emitida pelo Sol e por um objeto quasar na mesma unidade de tempo, a diferença será de 10 trilhões de vezes. A radiação dos quasares pode ser muito mais intensa que a luminosidade de todas as estrelas de uma galáxia, que são milhões. Se um objeto desses estivesse relativamente perto de nós, digamos, a 30 anos-luz, ele brilharia tanto quanto o Sol. Descobriu-se que a energia de um quasar abasteceria a Terra por bilhões de anos. Além disso, merecem atenção os jatos monstruosos dos quasares, emissões de energia cujos feixes se estendem por milhões de anos-luz. Tudo isso, segundo os astrônomos, é obra dos buracos negros, que devoram rapidamente e vorazmente a matéria que cai em seus funis insaciáveis. O aquecimento nessas regiões atinge bilhões de kelvins, e esse inferno é extremamente difícil de imaginar. Supervelocidade de escape. Como determinar a distância até o quasar? Para isso, recorremos ao famoso efeito Doppler. Com sua aplicação,
conseguimos determinar o grau de desvio para o vermelho vindo desses monstros cósmicos e, como resultado, descobrimos que eles estão se afastando de nós a velocidades impressionantes. Por exemplo, o quasar 3C196 está se afastando a uma velocidade incrível de 200 mil quilômetros por segundo, o que equivale a 2/3 da velocidade da luz. Para comparação, a velocidade máxima das galáxias é de apenas algumas dezenas de milhares de quilômetros por segundo. Caráter variável. O fato mais inexplicável é a luminosidade variável dos quasares. O fato é que esse indicador varia não apenas ao longo do ano, mas às vezes até 25 vezes por hora, o que causa oscilações tão frequentes é um completo mistério. Por outro lado, esse fenômeno permite concluir o tamanho dos quasares. Fica claro que eles não podem ser muito grandes. Afinal, se fossem, as oscilações de luminosidade chegariam até nós não simultaneamente, mas em etapas. Isso significa que estamos lidando com objetos relativamente compactos, que, ao mesmo tempo, ofuscam com sua luz galáxias inteiras. Esses mistérios mencionados têm ocupado a mente dos cientistas há várias décadas, mas uma coisa está relativamente clara: se nós nos teleportássemos agora mesmo para o local onde supostamente está o quasar, ficaríamos completamente ilesos. Por quê? Afinal, o monstro deveria nos incinerar instantaneamente, não é? Mas, muito provavelmente, o astronauta alienígena ficaria desapontado. Esse local provavelmente está vazio há muito tempo, pois a luz emitida pelo quasar viajou até nós por um período muito maior do que a vida útil do objeto. Os monstros quase estelares são criaturas do universo primitivo, por isso muitos deles já se apagaram. Como as coisas realmente são, ninguém sabe, mas por enquanto as pessoas veem a luz ofuscante dos quasares. A viagem ao passado não para nem por um minuto, pois estamos estudando os objetos mais antigos do macrocosmo. Dê uma olhada nas épocas passadas junto com o canal Hubble e não se esqueça de deixar aquele like especial, além de clicar no botão inscrever-se com o sininho, para não perder as notificações sobre novos episódios. Temos tanta coisa interessante pela frente, vamos lá!